Olá, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para uma live no CIESP. Essa semana eu estou muito feliz. Muitas lives eu tenho feito pelo CIESP, fiz na terça, estou fazendo hoje. Olá, Luciane, seja bem-vinda. Turma da Tiana, Aline, sejam muito bem-vindos, todos vocês, Kelly, Ana, que bom que vocês estão aqui. Estava dizendo que essa semana eu estou muito feliz, porque na verdade eu fiz uma live na terça pelo CIESP, estou fazendo uma hoje e farei uma amanhã também. Então uma semana... Oi, Bel, tudo bom? Uma semana recheada Tianá. Ah, muito bem. Agora eu falei certo. E é uma semana recheada de lives com assuntos super interessantes. Na terça-feira, oi Sandra, boa noite. Na terça-feira eu falei com o Edinho Paraguaçu, a gente falou sobre o brincar e o cantar, né? A importância do brincar e do cantar na educação infantil. Hoje eu converso com a Nancy para que a gente continue conversando. Já fizemos uma live um tempinho atrás, não lembro exatamente. Ah, que legal, Luciane, assistiu com o Edinho. Ah, o Edinho é fantástico, foi uma live muito divertida, muito gostosa, repleta de ensinamentos. E hoje a gente faz com a Nancy já chegou, e falando sobre a simbologia dos desenhos, já fizemos uma com ela um tempinho atrás. Hoje retomamos para que a gente possa dar continuidade. É óbvio que a gente vai retomar alguns conceitos que nós falamos na última live também. E amanhã eu faço uma live com a Adriana falando sobre autismo. Então a Adriana tem uma história de vida super legal, um filho que possui o transtorno do espectro autista, e a gente vai conversar um pouquinho a respeito do autismo, da neurociência, a maneira como a neurociência vê isso e pode reabilitar, na verdade, pode ajudar no desenvolvimento das crianças com autismo. E a Adriana conta um pouquinho da história dela com o filho também e essa vivência que ela tem com o transtorno do espectro autista, tá certo? Vamos lá então, deixa eu chamar a Nancy para que a gente comece o nosso bate-papo aqui. Nancy, você me chamou, agora eu te perdi. Mas enfim, deixa eu entrar aqui na carinha que eu acho que fica mais fácil. Opa, eu virei aqui, peraí que eu já volto. Deixa eu voltar aqui. Muito bom. A imagem ficou virada. Oi, Nancy! Oi! Agora Nossa, a sua imagem que está virada. como sempre. Mas pelo menos a gente Eu conseguiu. tenho esse problema Ali! técnico das viradas da. Imagina! A minha acabou de virar também. Ah, Ah, o pessoal de Presidente então. Prudente está aqui, viu, Nancy? Várias Ah, pessoas que vieram para nos assistir hoje, para que a gente possa começar essa conversa, na verdade, continuar, né? Porque a gente já é, teve um tempinho atrás, acho que uns 15, 20 dias mais ou menos, né? Que nós tivemos juntos acho que conversando foi. sobre a É, simbologia dos desenhos, e é um assunto que desperta tanto interesse, que traz tanto significado para que a gente possa chegar a algumas conclusões, alguns diagnósticos, não só dentro da sala de aula, mas também clinicamente nos ajuda de uma maneira impressionante. Então, hoje nós estamos de volta para continuarmos falando sobre a simbologia dos desenhos, para que você traga todo esse seu conhecimento fantástico e ui, vastíssimo sobre esse assunto. Estou jogando a responsabilidade toda para essa nossa você, olha. parceria tá dando, Tá dando frutos, né? tá Que dando coisa frutos. boa. Olha que coisa boa, Eu né? também estou muito feliz, muito feliz. Então, acho que seria legal para a gente começar, porque talvez hoje tenha algumas pessoas que não tenham participado da última vez conosco. Seria legal a gente dar uma retomada nos conceitos de desenho, enfim, aqueles desenhos mais primários, né, mais iniciais que a gente tem. Que E, chama, enfim, como que é? Tô colocando Garatuja, isso. Garatuja. Isso! Passei Muito esses dias bem! todos com esse nome na cabeça. Mas eu acho que seria legal você conversar um pouquinho com a gente sobre isso. E aí eu vou dando umas pinceladas da neurociência à medida que você vai nos falando. Tá bom? Tá, tá jóia. Então, é o seguinte, para a criança desenhar, ela tem que estar pronta em alguns aspectos da vida dela. Ela não vai começar a desenhar do nada, né? Então, ela vai ter que estar... Ai, meu Deus, vou desligar isso aqui.
Fique Ó, Maria. tranquila. Porque Às senão vezes, é o toca o celular. celular, toca o WhatsApp, Não, toca não tudo aqui. junto. Toca tudo junto. O meu pai é o rei para me ligar na hora que eu estou fazendo live. Eu falo para ele, pai, todo dia das 7 até umas 9, ou eu estou em live, ou eu estou em curso, ou eu estou em aula. Mas ele liga todo dia das 7 às 9, assim, sempre para... É o horarinho dele que ele... A live cai todo dia. Ai, meu Deus. Então ela precisa estar pronta com a sua motricidade. E para isso ela precisa estar pronta com o seu tônus muscular, para ela poder segurar adequadamente no lápis. Ela Uhum. vai precisar estar pronta na parte do seu esquema corporal e da sua imagem corporal, para ela poder fazer uma figura humana, né? Sim. Primeiro o esquema corporal, que é o mais básico, né? E Uhum. depois, mais tarde, a imagem corporal, que leva mais tempo para ser introjetada, né? Claro, claro. Depois ela vai precisar ter a sua orientação espacial também pronta, para ela saber o que é em cima, o que é embaixo, o que é dentro, o que é fora, o que é longe, o que é perto, Uhum. né? E para ela contar histórias, ela vai precisar de ter a sua orientação temporal pronta, Sim, né? Com a orientação temporal, ela tem noção do antes, do agora e do depois, né? E claro. quando ela tem essa noção de antes, agora e depois, Uhum. ela tem condições de contar um fato que aconteceu, Sim, e né? isso é interessante que você está dizendo, porque óbvio que o desenho também acompanha todo esse desenvolvimento, né? Então a gente Uhum. começa com desenhos que às vezes não tem como a garatuja, né? Que não tenham talvez um significado muito grande, e aí, apesar de sempre existir algo que a gente possa extrair dos Olhar desenhos, para não ele, é? né? É, com certeza. Depois a gente passa para os desenhos girino, né? Que nós até temos Isso. alguns aqui para mostrar hoje, alguns exemplos. E aí, à medida que a criança vai adquirindo toda essa questão de orientação espacial, orientação temporal, a questão da própria motricidade mesmo, de apreensão, Uhum. né, de tonicidade, então ela vai conseguindo imprimir mais complexidade a esses desenhos, né? E isso, óbvio, Uhum. acompanha o desenvolvimento cerebral das crianças, e a gente sabe que as crianças estão muito propensas na primeira infância, na segunda infância, a essas janelas de aprendizagem realmente, a esses momentos em que nós temos muitas conexões sinápticas propensas a receberem estímulos e a desenvolverem novas habilidades e novos hábitos. Então é uma fase muito gostosa, e aí só me antecipando um pouco ao que você vai dizer, mas a gente consegue ativações cerebrais com o desenho de uma forma muito efetiva. Então nós trabalhamos em áreas cerebrais muito importantes, como por exemplo o córtex pré-frontal, que fica aqui, e se nós formos ver no desenvolvimento cerebral, o córtex pré-frontal é a última parte que se desenvolve. A maturação do córtex pré-frontal é a última que acontece. Então, e é extremamente importante que aconteça, porque é aqui que estão Uhum. nossas funções executivas, né? Aqui que nós vamos ter o nosso controle inibitório, aqui que a gente vai conseguir planejar, não só o planejamento de uma questão De um geral, simples ato, né? isso, exatamente, mas como até o nosso planejamento do comportamento social, da nossa consciência social. Então, é uma região muito, muito complexa, muito importante, como todas as outras, porque eu sempre digo que o cérebro ele se comunica e ele não trabalha sozinho, a gente não pode falar do trabalho do córtex pré-frontal somente, né? Mas existe uma Porque tem uma comunicação, ligação, né? exatamente, uma comunicação total entre esses elementos e que o desenho em si, muitas vezes a gente não dá a devida importância para ele, né? Mas ele não só nos mostra coisas muito significativas, como você vai nos falar, mas ele também faz com que a gente tenha ativações cerebrais que permitem um desenvolvimento mais efetivo de algumas áreas cerebrais. Então, isso é fantástico. Então, Agora eu já falei aí, demais, agora é você. mas eu fico toda encantada. Ah, Ah, Aí, quando a criança começa, o primeiro desenho que ela vai fazer são as garatujas, que são aham, mais movimentos motores, né? Ela não tem muito intenção do que ela vai fazer. sim, Ela se encanta pelo que ela faz, porque ela não acredita que o movimento que ela está fazendo vai gerar alguma coisa no papel bacana, e que ela aham, vai olhar e vai gostar, né? Aí, aos poucos, ela vai treinando esse mexer com a mão, sobe e desce. Então, ela vai agregando outros movimentos,
nessa garatuja. A Claro. gente diz que quanto mais feliz ela está, mais ela troca de cores, mais ela expande o espaço dela usar. Né? Eu Legal. sempre falo que ela dança no papel com aquele lápis, né? Aham. E ela vai dançando, e ela vira, e quando ela não consegue chegar lá na frente do papel, se o papel é muito grande, ela vai virando o papel. Ela vai Sim. rodopiando aquele papel para que ela possa ocupar os outros espaços que E isso é contém lá. legal porque, apesar dela não ter muita intencionalidade naquilo que ela está fazendo, igual você falou, existe já um significado na questão da mudança de cores, do próprio estado emocional da criança, né? Que pode ser Assim, demonstrado nisso. porque se ela está muito, muito brava, que, sei lá, a mamãe brigou, aconteceu alguma coisa, ela pode usar um tônus muito forte, ela pode apertar muito aquele lápis. Se ela está mais feliz, isso vai ser mais leve, Aham. menos tenso, né? Sim, A pressão que ela vai fazer no lápis. que E fantástico. aí, nessa época, eu sempre digo que as crianças usam tudo que é suporte, né? Que são paredes, cortinas, É o período que a casa fica toda fica rabiscada, né? toda decorada, e elas acham lindo isso, né? Sim, Então, a gente sempre deve estipular um pedaço, um lugar claro. X, por exemplo, a parede do seu quarto é toda sua, pinte lá. Ou então, põe em papel craft, para pintar no papel craft, né? Para desenhar no Aham. papel craft, para que ela tenha também limites. Claro, Porque isso é assim, é sempre importante. o limite. Outro dia você estava falando, eu não lembro com quem, que vocês estavam falando de limite. É Sim. que o limite é muito importante. Muito. Não adianta Eu você acho que deixar foi fazer ontem tudo. até, né? Não sei Foi se você ontem, estava, eu é. acho que foi ontem que nós estávamos falando Isso. sobre síndrome de Down e mesmo a criança que é portadora de uma necessidade especial, é importante que nós estabeleçamos um limite, né? Porque muitas vezes a gente fala, ai, que dó, já tem tantos Ai, problemas, né? Tantos déficits. judiação, né? É, mas não, né? Independente da criança ser neurotípica ou não ser neurotípica, nós temos que estabelecer limites, porque isso vai ajudar na construção do indivíduo. Isso é que, na verdade, vai fazer com que ele se torne um adolescente, um adulto mais consciente e, mais do que isso, que ele não se frustre tanto diante de situações adversas que acontecem na vida de todo mundo, né? Então, isso é Porque muito assim, a importante. vida não é um mar de rosas que tudo pode, Não. né? E aí, Muitos daqui a nãos pouco, nós vamos receber, né, tem Nancy, durante muitos a nãos, vida. né? Eu lembro uma Sim, vez, uma das minhas irmãs falava assim, não, para minha filha eu faço tudo que ela quiser, eu deixo. Eu falei, é muito fácil é, você educar assim, você deixa tudo e ela vai ficar insuportável. verdade. Simples Acaba assim, ela vai acontecendo ficar sem isso. limite nenhum, tudo ela quer, tudo ela pode, né? Agora, você dizer um não, você tem que sustentar aquele não, Claro, claro, com né? Você tem certeza. que sustentar por quê? Então, seria isso, e ela não vai dizer o que ela vai fazer. Ela vai olhar, depois que ela fez, é que ela vai olhar e vai falar que é gato, que é sapo, que é a borboleta, que é mamãe, que é papai. E isso Sim. daqui a pouco vai mudar de nome, dependendo se ela olha de outro ângulo, pode Aham. mudar de nome, A mesma né? figura, ela pode denominar de uma maneira diferente. Ela está com a figura aqui na frente dela. Aí ela olha e acha que parece uma borboleta. Se ela virar de lado, ela pode olhar e achar que é um gato. Sei lá, Isso é porque tem fantástico, porque a gente começa a trabalhar alguma a coisa. imaginação, né? A gente começa a trabalhar a imaginação da criança, que é extremamente importante que a gente desenvolva. Isso. Depois disso, ela começa o boneco girino, que são Eu aquelas vou caras colocar aqui que os grandonas, né? bonecos girino nós temos. Olha. Isso. Ah! Isso. Aí é uma série de bonecos girinos. Eles começam quase sempre lá em cima, que parece um sol, Aham. né? Depois, aqui do lado, ele já vai perdendo o bracinho, ele fica só com perninha, e ele vai agregando formas e cores. Então, tem esse aqui debaixo aqui desse de baixo, do bem pequenininho, que só tem dois hastezinhos, que é o Aham. bonequinho estrada, Tá. esse gordinho é o bonequinho batata, depois tem o outro que é o bonequinho alongado. E a gente Então, pode eles vão... dizer que a forma do boneco girino ela vai se alterando, ela vai se aprimorando à medida que a criança, na verdade, começa a ter uma consciência corporal, começa a ter uma identidade corporal, uma corporeidade Sim, mais exacerbada. ela começa a perceber que ela tem, que antes ela só achava que ela tinha rosto, Aham. né? Depois ela começa a ver que ela tem corpo,
que ela tem mãos, que ela tem braço. Então, se a gente sabe que isso é um caminhar, a gente não vai exigir que com certa idade ela vá fazer certo tipo de boneco, Claro, claro. né? Então, você tem essa consciência de que isso faz parte dessa evolução que ela tem. E quanto mais ele vai se alongando, ele vai dando origem à figura Que estrutural, legal. Acho a que até figura masculina, a figura feminina ou masculina, masculina. mais estruturadinha. Entendi. Eu acho que até baseado nisso que você está falando, a Celinha Dias está perguntando se é errado desenharmos na lousa para a criança tentar copiar. Ah, eu não gosto. Eu acho assim que assim, você tem que deixar que ela se desenvolva. Porque o Uhum. desenho não é uma cópia. O desenho é uma expressão de uma arte da criança. É uma expressão de um sentimento, e como diz Adolto, é uma fotografia da nossa alma quando a gente desenha. Então, como que eu posso fotografar minha alma se eu tenho que copiar o do outro? E eu acho que Né? isso Como que eu também vai de posso... encontro ao que você disse na questão até de assim, a criança ela tem um limite para aquele desenho, né? Dependendo da fase de desenvolvimento que ela esteja. Então, de repente, se eu imprimir, se eu colocar na lousa um desenho que seja muito complexo para o desenvolvimento que ela está, para a fase de desenvolvimento que ela está, aquilo pode até causar né, um certo transtorno aí e também uma Ela não questão vai de querer fazer mais, frustração, isso, de frustração de porque não ela querer não vai fazer, atingir né? o objetivo que querem. Né? Sim, Então, assim, sim. não é assim. Você vai respeitar o que ela está conseguindo fazer Uhum. e esperar o próximo passo. Né? Respeitar o que está fazendo e o próximo passo. Hoje me perguntaram numa live que eu fiz de manhã se você deve, assim, quando o desenho não está legal, você deve falar que está muito bonito. Também não. Sabe? Se ela tem condições de fazer uma coisa melhor e não Claro, fez, para não se você pode falar, acomodar, olha, né? vamos, ou que ela fica brava quando tenha o realismo, os realismos do Luke, ele fala que Uhum. tem um realismo fracassado, que é quando ela não gosta do que ela fez, ela imagina que ela vai fazer legal e ela não gosta. Aí ela tenta arriscar, ela tenta amassar. Aí uma das meninas me perguntou, mas eu posso falar, ah, não, tá bonito, deixa assim? Não. Você vai Claro, falar, olha, você não gostou? Então eu vou te dar outra folha e você faça com outra claro. folha. E eu acho que isso Vamos vai de tentar. encontro ao que a gente sempre fala do dizer não, né? Então a gente às vezes precisa dizer não, precisa dizer que não está legal, que pode ser feito melhor, porque isso vai fazer com que a criança aprenda a lidar com as frustrações dela, né? Aprenda a ver os limites também, que nem sempre nós vamos conseguir fazer tudo da maneira como a gente quer, e que muitas vezes vão nos impor isso fora do ambiente escolar, fora do ambiente familiar, né? Então a frustração futura acaba Sim. sendo menor também nesse sentido. Tem uma outra pergunta para você. Com que idade é esperado o boneco girino? O boneco girino, ele começa aos 2 anos, ela está fazendo garatuja. Até Tá. aos 4, ela vai ampliando essa garatuja dela. Ela vai Aham. fazendo movimento de sobe e desce. E aí o boneco girino de 4 a 5 anos, ela já começa a fazer o bem com o carão. Só o Tá. carão os raios que são braços e pernas. Mas Aham. aos poucos, ela... E assim, não é porque ela está no boneco girino que ela não vai fazer garatuja. Entendi. Ela pode fazer a garatuja e fazer um bonequinho girino ali. Daqui a pouco ela aprende, ela vai se desenvolvendo, ela vai fazer uma figura mais estruturadinha, no começo de palito. Então, ela Uhum. pode fazer uma boneca palito, um girino e uma garatuja, tudo no mesmo desenho. Porque ela vai agregando novos conhecimentos, novas formas de desenhar. Sim. Agora, as crianças que não são ditas normais, que têm algum problema, elas também vão desenhar. Só que elas vão desenhar numa idade De acordo posterior com à o que a gente, desenvolvimento, claro, claro. né, de acordo com o Sem dúvida. desenvolvimento que ela E está por isso que a tendo. gente fala a importância, porque a gente tem padrões, né? Mas é óbvio que existem exceções e mesmo esses padrões eles são muito individualizados para cada criança. Então Ah, sim. a nossa discussão e a nossa batalha hoje
é na questão da gente conseguir estabelecer um plano de ensino individualizado, né? Da gente estabelecer um atendimento especializado para essas crianças, de forma que a gente consiga adequar. Eu sei que não é fácil e às vezes parece até um pouco utópico a gente falar isso, diante da quantidade de crianças que nós temos em algumas salas de aula, né? Mas que a gente consiga, como professor, como educador, ter um olhar diferenciado para a individualidade de cada criança, né? E o desenho nos mostra nós somos isso. únicos. Claro, Porque claro. nós somos únicos. Sem dúvida. E o desenho nos mostra isso, né? O desenho traz essa visão para a gente. Então, às vezes, a gente vai querer exigir. Por isso, o fato de, às vezes, poxa, esse aluno ele é capaz de fazer mais, por que não exigir que ele o faça? Assim como, por que cobrar de um aluno que a gente sabe que tem um neurodesenvolvimento um pouco mais inferior, aquém, né? né? Aquém, exatamente, um pouco aquém do esperado, e a partir daí, para que eu vou ficar cobrando uma coisa que ele não vai conseguir fazer também, né? E acabe desestimulando, desmotivando essa criança a fazer o desenho. Então, isso é extremamente importante. Com certeza. Aqui tem aquele desenho que você falou, quando a criança desenha e rabisca. Aí eu estou querendo mostrar como exemplo. Esse daí você não falou que era de uma criança autista? Isso. É de uma criança autista com 6 anos de idade. Então, provavelmente ele ainda está nessa época do realismo que ele risca, que ele não gosta. Então, ele está nessa época assim, que ele faz, ele espera que fique uma coisa linda. Né? Então, ele tem uma expectativa X. Quando ele olha e não gosta, ele fica assim, é o realismo fracassado. Ele fica muito triste com o que ele fez. Sim. Porque não é o esperado. Então, o que ele faz? Ele risca, ou ele quer amassar, ou ele quer pedir uma outra folha, ou ele quer rasgar a folha toda. Isso tanto faz uma criança com autismo ou sem autismo, elas vão ter essa mesma reação. Entendi. Né? Que legal, porque, que legal, assim, interessante. A expectativa que a criança tem, a partir de uma certa idade, quando ela está começando essas etapas do look, é que ela vai fazer maravilhas. Ela já começa a pensar, eu vou fazer a porta, só que ela não sabe fazer o ângulo. Então, ela faz redondinho. Aí pode ser que ela não goste dessa porta redondinha, porque a porta que ela conhece não é redondinha. Sim. A gente entra na relação expectativa e realidade, né? E a partir do momento que a realidade não supre, né, a expectativa que ele tinha com relação ao desenho, ele tem a tendência de querer apagar, de querer amassar, de querer rabiscar, porque aquilo realmente não correspondeu ao que ele estava esperando. Fantástico. Ao que ele esperava. Fantástico, Isso. Fantástico. Me fale o que você quer que eu projete aqui, que eu projeto. É só você me falar então, que eu... eu tinha passado, eu acho, para você uma sequência de como você pega num lápis adequadamente. Sim, peraí. Isso eu acho interessante para as pessoas verem. Aqui assim, está. Eu vou tentar mudar um pouquinho. Não sei se eles vão conseguir ver. Esse último, mas esse eu último acho que fica muito pequeno, né? Aí fica muito pequenininho. Vamos lá, então. Então, a primeira postura é assim, é com a mãozinha inteira. Por quê? Porque ele não tem a motricidade fina para pegar esse lápis. Sim. Aos poucos, ele vai pegando desta forma. Ele vai pondo o lápis aqui no meio, né? E ele vai com esta mãozinha mexendo. E, às vezes, ele faz com as duas mãos. Ele faz com uma mão, ele troca com a outra, porque ele não tem ainda a lateralidade dele formada também. Sim. Então, não é assim, não, mas não é com essa mão, usar outra. Deixa ele usar as duas. Conforme o desenvolvimento dele, ele vai ter uma lateralidade X ou Y. Ele vai usar a esquerda como a direita. Depois ele segura um pouco em cima aqui do lápis, ele não segura tão embaixo do lápis para desenhar. E a última ele vai descendo um pouquinho no lápis e vai fazendo... Deixa eu ver um lápis aqui. Vamos para a prática agora, olha lá. Segurando assim, e depois, aos poucos, ele vai abaixando até chegar nesse movimento e só usar os 3 dedinhos. Claro. Porque antes ele pode usar assim, ele pode usar assim. Então, aí depois ele vai usar dessa forma mais adequada. Mas aí também a gente não precisa ficar que nem assim, atrás da criança para ela fazer. Ela vai fazer. Sim. Com o tempo, ela vai fazer. Ela vai perceber que é muito mais fácil para ela desenhar assim do que desenhar assim.
né? Então, ela vai começando a se adaptar às possibilidades que ela tem motora, Estão certo? perguntando se nós podemos auxiliar também esse manuseio com lápis. Então, você pode mostrar para ela, ou então facilitar, olha, quando você vê que ela já trabalhou bastante numa determinada etapa, eu acho que você pode chegar e falar, olha, segura dessa forma, será que você não consegue? Não fica melhor para você? Mas necessariamente ela pode não achar que fique bom. Sim. Então, esperar, né? Esperar com que ela consiga. Crianças que têm algum problema de pressão motora, tem aqueles adaptadores que a gente São faz, que a gente fantásticos. compra. Agora tem Sim, montes de adaptadores, né? vários modelos. Quando eu comecei a trabalhar, numa época que eu trabalhei em clínica, a gente fazia punha na espiga, Sim, passava durex ou fita crepe para ficar gordinho, para ela conseguir pegar. Porque às vezes a criança não tem essa habilidade fina de sim, pegar sim, um sim. lápis fininho. Por isso que é interessante ela começar com giz de cera, com lápis gordão, tem uns lápis bem grossos, bons, e eles são triangulares, também é muito bom para usar. E depois vai para o fininho. Sim. A Ana Paula está dizendo, e eu acho que é importante, ela fala, mas se não auxiliarmos desde o início, depois que pega o vício fica mais difícil. Eu acho que a gente volta na questão da análise e da individualização de cada um. É importante que nós percebamos o desenvolvimento da criança e, a partir daí, a gente veja se ela está realmente adequada àquela faixa etária, àquela faixa de desenvolvimento dela. A partir do momento que a gente percebe que ela está um pouco aquém do que, de repente, todos os colegas de classe e as crianças da mesma idade dela. Ou, mais do que isso, que ela esteja desenvolvendo vícios que não vão ser interessantes na apreensão do lápis, da caneta futuramente, aí sim eu acho interessante nós podermos intervir para que realmente a gente consiga fazer com que a criança pegue corretamente. Mas eu acho que Ela, tudo, né? Pode falar, pode ela falar. tem uma certa época que ela vai Sim, conseguir sim. fazer aquilo. Aham. Então, você espera essa época. Se você percebe que ela não está fazendo, é como você está falando. Aí Claro. você sugere, põe na mãozinha, vê se ela se sente bem. Sim. Eu acho Né? que Porque é isso é. lógico, se pegar errado assim no lápis, pegar assim, e depois ela vai ficar com esse jeito, ela não muda Claro, mais. claro, claro, com certeza. E é importante, Né? por isso que eu falo, a individualização, a personalização do atendimento, da educação, da questão pedagógica, do projeto pedagógico em si, eu acho muito, muito importante. A gente vê em todos os aspectos, não só no aspecto pedagógico, mas como no aspecto psicomotor, no desenvolvimento intelectual, né? Na questão da linguagem, em si, toda a questão cognitiva também é importante. A avaliação pedagógica é extremamente importante ser feita para que a gente consiga realmente estabelecer e fazer uma personalização desse aprendizado, desse processo de ensino-aprendizagem, né? Que envolve toda essa questão. Então, eu acho isso perfeito. Eu também sempre falo assim, é por volta de tantos anos, pode Claro, ser um pouco claro. mais, um pouco Sim, menos, sim. né? Sem dúvida, sem dúvida. Você quer que eu passe uma outra imagem? Quer que eu mude? Pode mudar, vamos mudar. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso que nós amamos. Gente, essa imagem nos fala do nosso inconsciente e da nossa parte consciente. A nossa parte consciente é o topinho branco lá em cima. E o inconsciente está todo embaixo, né? Todo abaixo do nível do mar, como Sim. seria se fosse um mar, Uhum. né? Um iceberg, Um né? iceberg, é. Então, nesse inconsciente, nós vamos ter o inconsciente coletivo, segundo o Jung, e o consciente pessoal. O coletivo é nos dado assim, de graça. Nós Uhum. recebemos ele de outras gerações, né? E isso está agregado na gente. E o pessoal nós vamos criando com as nossas experiências. E o desenho, ele está colocado nesse inconsciente pessoal que você tem, que fica lá dentro, lá longe. Agora, a linha que separa o consciente do inconsciente é muito fininha. Sim. Então, por isso que o desenho, quando ele é alguma coisa que está incomodando a criança, que está não deixando ela super bem, ele vai
se projetado no papel como um desenho, como algum aspecto que ela está sofrendo e ela vai poder pôr isso no papel, que ela não sabe por quê, Uhum. né? Que incrível. E isso vem muito de encontro ao que a gente tem conversado a respeito da neurociência. A gente tem conversado bastante em alguns cursos, algumas lives, com relação à formação do indivíduo, né? À medida que nós recebemos estímulos, e quando eu falo em estímulos, eu digo estímulos de todas as espécies, tanto externos quanto externos, estímulos visuais, estímulos sonoros, estímulos gustativos, a própria passagem mesmo de valores, de princípios, de caráter, ou seja, todos os elementos que construirão o indivíduo, que formarão o ser, eles ficam, óbvio, de uma forma evidente em alguns momentos, mas existem muitos desses marcadores somáticos que nós chamamos, né? Que são esses elementos que nos formam, são esses elementos que nos constroem. Existem muitos deles que eles precisam de um estímulo um pouco mais forte para que eles sejam aflorados. Eles ficam de uma forma mais inconsciente, né? E principalmente no que tange a questão das nossas emoções. E as nossas emoções, elas também são formadas através de estímulos. Elas também são formadas desde o útero da nossa mãe, durante todo o processo de desenvolvimento do feto, até a fase da nossa adolescência, que nós temos realmente um momento de afloração, né? Um momento em que a gente tem conexões e comunicações cerebrais não tão efetivas por conta desse desenvolvimento que existe no cérebro adolescente, e aí a gente chega no início da fase adulta, né, por volta dos 20, 22 anos, quando a gente tem a maturação cerebral, quando a gente tem essa nossa maturação, aí nós chegamos realmente com todos esses elementos que nós fomos captando, que nós fomos interiorizando, e a partir daí esses elementos foram nos definindo como indivíduos, e indivíduos únicos. O Fernando como um indivíduo, a Nancy como outro indivíduo, e cada um de nós que estamos aqui participando dessa live como indivíduos isolados e idênticos e individualizados e seres únicos como nós somos, né? Então o desenho ele nos ajuda muito nesse sentido, porque muitas vezes muitos traumas que às vezes não expressamos, por estarem muitas vezes até inconscientes e nós nem lembrarmos de quando isso aconteceu. E existe um elemento cerebral nosso muito importante chamado amígdala, que faz parte do nosso sistema límbico, e o sistema límbico é o centro regulador das nossas emoções, né? Então, a amígdala é ali que estão as nossas emoções mais profundas. E ali também estão os nossos traumas. Então, a manifestação, muitas vezes, de um trauma, de algo que está escondido, como um abuso que eu guardei durante muitos anos, né? De algum trauma infantil, e os traumas infantis também ficam localizados na amígdala. Então, a partir do momento que ele se exacerba, que muitas vezes ele está ali escondidinho, ou de uma forma inconsciente, ou de uma forma consciente, da maneira que eu não quero expressar isso para o outro. Eu não quero exteriorizar isso porque eu não quero lembrar mais disso, né? Exatamente, porque eu posso ter vergonha, de repente, do que aconteceu. É uma coisa que não me faz bem, que não me traz lembranças muito boas. Então, o desenho, ele é capaz de exteriorizar muitas dessas características e dessas questões emocionais que nós temos intrínsecas no nosso sistema límbico e que a gente consegue, através do desenho, promover essa questão interior, né, inconsciente, como mostra essa foto do iceberg, de modo que a gente consiga um diagnóstico mais específico de uma criança que está dentro da sala de aula, de uma criança que vem até meu consultório para que eu possa atendê-la e possa tentar reabilitá-la cognitivamente, emocionalmente. Então, o desenho nos ajuda fantasticamente nesse sentido, e essa gravura, essa imagem nos mostra justamente isso. A possibilidade do tão pouco que nós temos ali fora, que às vezes a gente dá uma importância muito grande, mas que a gente tem que ficar, né? Não é? Mas que a gente tem que ficar muito atento àquilo que está lá embaixo, porque é muito maior e pode me dizer muito mais a respeito daquele ser, a respeito daquele indivíduo, do que a parte exterior em si. Falei demais, Nancy. Agora é você. Então, quando eu faço as palestras ou mesmo as lives, as pessoas falam assim: ai, mas eu não quis desenhar isso. Eu falo: tá, você não quis, você não estava consciente disso, mas o seu inconsciente estava pedindo por isso vir à tona, por isso que ele apareceu no desenho. Claro. E daí, o importante é
eu, enquanto arteterapeuta, eu não posso mexer muito nesse vespeiro, né? Eu posso detectar, eu posso entender, Exatamente, eu posso exatamente. conhecer. E daí eu vou encaminhar para as Encaminhar. pessoas, Lindo, né, que lindo. são aptas para atender esse tipo de questão E e que essa é uma pode consciência, desenvolver. essa é uma consciência que eu acho muito legal e que eu sempre converso com os meus alunos nas pós-graduações que a gente faz, no sentido de nós realmente sabermos a hora de encaminhar, né? Sabermos a É, hora de levar esse paciente, levar esse aluno para um profissional realmente que vá saber intervir de uma maneira eficaz, né? Então, adequado. é muito importante isso, porque realmente a gente consegue identificar algumas coisas que podem nos ajudar, mas na hora de intervir, e principalmente no desenho, a gente não deve intervir, né? A gente deve É, procurar um profissional realmente que possa expressar e poder trabalhar todos esses traumas que foram manifestados e que foram mostrados através dos desenhos, né? é, uma vez me falaram assim, mas você faz a coisa detona, né? As coisas vão aparecendo e depois você faz o quê com o vespeiro? Eu falei, não, mas eu não faço as coisas aparecer. As coisas aparecem porque elas precisam aparecer. Claro, claro. E o seu E se papel é eu tenho... fundamental, né? Porque se não fosse você que sabe interpretar, que sabe conduzir para que aquele desenho chegue a uma resposta específica que me interesse, eu, como terapeuta, por exemplo, não vou saber trabalhar porque eu não tenho essa visão e essa interpretação do desenho que você tem, né? Então é um Uhum. trabalho conjunto, é a multidisciplinaridade que é linda. É, importantíssima, né? Estão Certo? perguntando, Nancy, se tem algum desenho que expressa, tem alguns desenhos que expressam medo. O que a gente consegue enxergar nos desenhos quando a criança tem medo, por exemplo? Normalmente, elas fazem, ou elas ficam chorando, ou elas fazem um rosto muito grande, o olho muito aberto, ou o corpo, assim, sabe? E não é uma postura leve, livre, leve e solta. Tem um aí que eu passei para você de bullying, que Peraí é que eu uma vou... situação que elas têm medo, né? É esse? Tem esse, isto. E tem o da agressão Ah, esse comunitária também, que é daqui? interessante. Por exemplo, atrás do Fernando Eu tô... tem um Deixa eu menininho com tentar óculos. diminuir Faz aqui, de conta que peraí. você é o menininho com Ah, é óculos, verdade! Eu já sofri esse bullying. né? Então, e daí, o que que acontece? O cara fica zoando dele, né? Porque ele usa óculos, seu quatro olhos, seu quatro... O menino está acuado, está sentadinho no chão, está chorando, está de costas, Sim, está separado, né? Ele quer ficar separado dos outros, ele não vai brincar. Na classe, a criança que está com medo, que está assustada, ela fica mais apática, ela fica desinteressada do que está acontecendo, ela parece que fica assim fora do mundo. Ou então qualquer coisa que se aproxime dela, ela se assusta. Por exemplo, se teve uma sessão, um problema de abuso, qualquer toque é motivo para ela levar o maior susto. E às claro. vezes é só para chamar ou para fazer um carinho, não é necessariamente a pessoa que vai abusar, mas assim, a criança que já sofreu isso, ela fica muito, assim, é um trauma muito Muito grande e ela grande. fica muito assim, alerta a qualquer coisa que possa estar acontecendo com ela e que ela não entenda, né? Sim, e você Então eu sabe que isso percebo assim que é muito importante a gente até tocar nesse assunto. O desenho ele pode nos dar esse diagnóstico e depois é importante, igual a gente falou, não intervir com a criança especificamente, mas a gente pode trabalhar o coletivo dentro da sala de aula. Eu acho que nós trabalharmos as habilidades socioemocionais hoje são extremamente importante, né? Então nós trabalhamos a empatia, nós trabalhamos a questão do preconceito e é legal, eu estou falando até isso porque eu tenho desenvolvido um trabalho com o grupo de pesquisa que a gente tem na USP. E nesse trabalho a gente tem feito isso, aplicando metodologias ativas
com alunos, aí a gente está trabalhando com os anos finais do ensino fundamental, mas com os alunos a gente tem aplicado metodologias ativas e a partir dessas metodologias ativas a gente tem conseguido trabalhar habilidades socioemocionais. Então a gente tem trabalhado muito, a gente já trabalhou a questão do companheirismo, a gente trabalhou a questão do cyberbullying, que é muito presente hoje, e o que é engraçado é o relato que nós temos, porque as crianças elas começam a ter esse envolvimento maior conosco e o relato que elas têm de se abrirem realmente e contarem que já sofreram. Então é interessante essa questão do seu quatro-olho, de um apelido, enfim, que dão para essas crianças e o quanto nós podemos trabalhar para quê? Para que elas tenham uma visão diferente e elas não cometam esse cyberbullying. E mais do que isso, que nós façamos com que elas cheguem aos responsáveis, a alguma pessoa que possa ajudá-lo no sentido de bloquear. Nós precisamos trabalhar nesse sentido, porque isso gera um trauma muito grande mesmo. Então, para que a criança não precise expressar no desenho dela isso que a gente está fazendo, né? Isso que a gente está mostrando, é interessante que realmente a gente consiga trabalhar isso nas crianças e fazer uma geração realmente que cresça mais consciente, mais humana, né? Mais com uma vivência social mais harmônica. Isso daí é extremamente importante, né? Porque assim, ela sempre, normalmente o que eu sei, é que a criança não conta, porque o agressor sempre fala, esse é o nosso segredo. Sim. Você não conta. Olha, se você contar, se eu souber que alguém ficou sabendo, então tem sempre uma ameaça, né, por trás dele, parece uma sombra ameaçando o tempo inteiro. Sim. Então a criança fica com as mãos atadas, ela está sofrendo, ela quer contar para alguém, mas ela tem medo de contar. E se ela pôs no desenho, é uma coisa mais fácil para ela colocar no desenho e alguém olhar aquele desenho e entender do que ela verbalizar, né? Agora, depois que ela tem um vínculo, né? A arte-terapia fala muito da importância do vínculo. Né? Depois que ela faz um vínculo legal com a pessoa, ela conta, como você falou, que eles contam para vocês. Sem dúvida. Né? Depois que esse vínculo está seguro, que ela sabe com quem ela pode contar, aí ela pode falar. Sem dúvida. Deixa eu te perguntar, estão perguntando a respeito de crianças que se recusam a desenhar. Tem crianças que não gostam de desenhar. Qual a sua visão com relação a essas crianças que se recusam a desenhar? Eu penso que toda criança, a maioria das crianças gosta de desenhar. Sim. Eu acho assim, é uma crítica muito grande que a criança tem, ela pode ser muito crítica das coisas dela, então ela só quer fazer o perfeito, o bacana, o melhor. E se ela acha que ela não consegue fazer dessa forma como ela esperava, ela não vai fazer. Claro. Né? Outra é assim, se alguma vez alguma pessoa da família, ou da escola, ou de amiguinhos, falaram mal do desenho dela. Nossa, mas é isso uma casinha? Nossa, mas sua árvore, coisa ridícula. Não sei o quê. Eu não vou desenhar de novo. Sim. Tipo assim, eu falo assim, a criança não é besta de ficar dando a cara para bater. Claro, claro. Né? Então, ele já vai desistindo de desenhar. E aí, eles, dependendo da idade, eles acreditam que o desenho deles é muito pior do que o desenho do adulto. Uhum. Só que o desenho do adulto está equiparado com o desenho dele, a não ser que ele, enquanto criança, ou que eu, enquanto adulta, faça um curso de desenho. Né? Claro. Aí eu fazendo um curso de desenho, eu tenho traços mais firmes, eu tenho proporções melhores, eu tenho aquelas, né, que você faz aquela linha de fuga, não sei o quê. Isso eu não sei fazer. Uhum. Então, o meu desenho vai ser meio, né, semelhante ao o desenho meu, da então, criança. se eu mostrar para você, Nancy, você vai... você vai começar a chorar, viu? Meu Deus. Mas dentro da neurociência eu trago essa mesma visão que você. Isso está relacionado realmente com esses estímulos que nós recebemos. E a gente tem tanto estímulos positivos como estímulos negativos, né? E os estímulos negativos, eles acabam gerando trauma na gente. E a partir do momento que nós interiorizamos esse trauma, a gente tem mais dificuldade em expressar. Né? Então, a gente tem que tentar motivar, eu sempre falo,
nós temos dentro da pós um módulo que chama Neuropsicobiologia da Motivação. Então, nesse módulo, a gente entende o que nos motiva, mas é importante a gente entender que existem dois tipos de motivação. A motivação apetitiva, que é aquela que me leva ao encontro do objetivo, porque estar motivado nada mais é do que você ir ao encontro de alguma coisa que você queira, né? Um objetivo que você tenha, ou a motivação aversiva, que é o mesmo tipo que também é uma motivação, só que é uma motivação que ela te leva no sentido contrário àquilo que não te faz bem, aquilo que você não gosta, aquilo que é um trauma em você. Então, isso é muito interessante. No nosso livro, a gente pode até conversar sobre isso, viu, Nancy? A gente pode colocar um capítulo falando sobre motivação. Ótimo, desenho e motivação. Eu não sabia que existia isso. Porque geralmente Tá a gente vendo? pensa em motivação somente como uma coisa positiva, que nos leve ao encontro de algo que a gente quer. Mas não, a motivação ela vai nesses dois sentidos, e sentidos antagônicos. Então, muitas vezes a criança não desenha porque ela se sente motivada a ir no sentido contrário ao do desenho, e não de encontro ao desenho, tá? Então, por isso que... E aí existe toda uma ligação cerebral, enfim. Depois a gente pode até fazer uma live... que ela haja dessa forma. A gente pode até fazer uma live conversando sobre isso, mas isso daí é uma aula para 8 horas de aula para a gente ficar conversando. Ixi! Mas é muito interessante. É interessante a gente super conversar. interessante. Com certeza. Porque assim, o que eu sempre fico pensando, faz muito tempo que eu pensava, é assim, o que detona, né, em mim, o que detona eu fazer aquele tipo de traçado, eu não fazer, eu ficar agoniada, eu não fazer. É tudo uma questão cerebral. Então, como que as coisas, né, as conexões acontecem, exatamente. Vão acontecendo, não é? Exatamente, é isso mesmo. Nossa senhora, não vou conseguir falar seu nome, querida, mas depois você me fala. É possível identificar a personalidade através da pressão do traçado? Tem pessoas que estudam, né? Eu não tenho esse Você disse pra gente muito a respeito da questão emocional, né? Felicidade, raiva, enfim. É que você consegue expressar através do traçado com isso. Isso. O lado assim, se ela está muito feliz, se ela está muito triste, se ela está sendo acuada, se ela está trazendo... Porque tem criança que, por exemplo, põe o conhecimento novo dela, ela aprendeu uma coisa bacana. Claro. Uma das crianças, quando eu fui fazer o mestrado, eu pedia que elas fizessem o desenho da bruxa do conto de fada. E uma época, numa classe, eles estavam aprendendo número 4. Então, junto com a bruxa, tinha uma porção de número 4. Por quê? Porque ela estava contando para mim, olha, eu já sei fazer o número 4, tá? Então, isso é importante. Claro. Né? Esse conhecimento que ela vai mostrando para a gente. Sem dúvida. Estão perguntando, e quando a pessoa, depois de adulta, não consegue desenhar nada? A gente precisa avaliar realmente toda uma questão precedente aí que a gente teve, uma questão pregressa, né? Principalmente da infância, para nós tentarmos identificar algumas questões que fazem com que haja esse bloqueio para o desenho. Né? Então é muito importante que a gente faça uma análise, né? Faça uma anamnese muito detalhada, que é uma ficha em que a gente faz N perguntas para o nosso paciente, para a pessoa que nós estamos atendendo, faça uma análise psicológica, né? do desenvolvimento que houve, ou seja, possíveis traumas, possíveis fatos que ocorreram e que talvez, às vezes, mesmo no inconsciente, como a gente falou, naquela parte do iceberg inferior, elas podem estar promovendo esse bloqueio, ainda que, poxa, mas não, eu nunca tive problema nenhum. A gente não sabe, né? A gente precisa de uma análise muito detalhada nesse sentido, porque pode existir alguma questão ali que acaba estando bem escondida no inconsciente e que esteja provocando esse bloqueio para que você realmente... E aí existe uma comunicação cerebral também, né? Porque os gânglios basais, na verdade, que ficam no nosso cérebro, eles é que fazem com que a gente una pensamento, sentimento e movimento, né? Então, por exemplo, se eu tenho um pensamento, ainda que inconsciente, que me bloqueia, e o bloqueio ele acontece justamente nesse sentido. Eu não tenho a comunicação entre o meu sistema límbico, por exemplo, comunicação consciente, né? Mas eu tenho uma comunicação efetiva, de modo que o meu sistema límbico bloqueia os meus gânglios basais, não comunica-se de uma forma efetiva com os meus gânglios basais, e a partir daí eu não tenho um efeito de movimento para poder
saber desenhar, entendeu? Então existe toda essa comunicação cerebral que bloqueia e, na verdade, você não consegue desenhar. Mas existem maneiras de nós minimizarmos e trabalharmos para que a pessoa consiga voltar a desenhar. Volte a desenhar, porque não é do Com nada certeza. que ela não desenha, né? Lógico Ela que sempre não. não desenha por algum motivo. Claro. Né? Sem dúvida. Vamos fazer o seguinte, olha, faltam 10 minutos só. As lives boas, elas passam muito rápido, né, meu Deus do céu? A gente É uma coisa terrível. Vai que vai. Eu estava pensando de nós passarmos alguns desenhos para você comentar traços e a maneira como as pessoas possam entender, na verdade, enfim, o que o desenho nos mostra. Nossa, essa ficou muito grande. Vamos tentar mostrar menor essa aqui. Ficou muito grande. Acho que assim ficou melhor. Isso. Esse desenho, ele nos traz a criança mostrando que ela teve um abuso sexual. Porque as formas, né, do boneco parecem um órgão masculino. Sim. Então, ela não conta nada, ela não te fala nada, mas ela está fazendo bonecos girinos, porque não tem pescoço, mas com forma do órgão sexual do homem. Entendi. Então, você olha assim, você fala, bom, o que está acontecendo aí? Não é normal. Essa forma de boneco, a gente não encontra quando a criança não sofreu um abuso. Né? E quando ela sofre um abuso, às vezes em casa, um incesto, alguma coisa, ela fica muito desorientada, porque o pai e a mãe, que seriam um apoio para ela, são os próprios agressores. Então, fica muito difícil ela conseguir externar isso, né? Claro. E aí a gente também tem que ser muito habilidosa, exatamente, né, para conversar a respeito disso com certeza. A criança. Temos que ser habilidosos e não podemos ser omissos, né? É importante que a gente, né? Porque é uma situação muito grave. Eu percebi, eu tenho que falar alguma coisa. Eu não vou falar, tá bom, então tudo bem, me deixa esse desenho aqui. Verdade. Né? Vamos lá. Certo. Deixa eu aumentar esse, que esse fica mais fácil. Então, aqui eu trouxe alguns desenhos que a gente está encontrando agora, que são desenhos de guerra, desenhos de assaltos, desenhos de situações de agressividade. Então, aqui tem uma casa pegando fogo, lá em cima tem um helicóptero andando, depois aqui tem um tanquinho de guerra que está embaixo de você, uma ambulância. Então, essa criança que desenhou isso, ela está vivendo nesse meio, onde ela vê muitas coisas, principalmente as crianças que vivem em comunidades, lá no Rio, por exemplo, ou aqui em São Paulo, em favelas. Então, o dia a dia delas vira e mexe, tem uma situação desagradável dessa. Né? Então, o que ela vai trazer? E quando o desenho está assim solto, como ela fez, uma série de coisas, ela está se sentindo assim também, perdida e solta. Ela não consegue se organizar enquanto pessoa, porque ela está dentro de um vendaval, sabe? Cada hora acontece uma coisa. Né? Fantástico. Temos um outro aqui. E esse aqui é um desenho que está aparecendo bastante agora, que são os desenhos da pandemia. Que são as crianças fazendo o vírus toda hora, crianças fazendo máscaras com máscaras, ou então salas vazias, então faz um monte de cadeirinha assim, e não tem ninguém naquela sala. E outro dia eu ouvi uma entrevista com a Roseli Saião, e ela falou assim que a criança quer muito voltar para a aula, mas a bem da verdade não é tanto para aprender, é para estar com os amigos. O convívio social. O convívio familiar, às vezes está ficando muito pesado. O nosso cérebro, ele foi forjado, ele evoluiu, né, para ser um cérebro social. Então, a gente não consegue viver isolado. Óbvio que existem pessoas que... aquilo que a gente falou, todas as regras, existem exceções. Mas, de uma maneira geral e a grosso modo, a gente pode dizer que o cérebro humano é um cérebro social. Então, a gente tem essa necessidade desse convívio social, de nos encontrarmos com o outro. O brasileiro, mais que tudo, então, de abraçar, beijar, né? Eu fico desesperado quando eu encontro alguém, não posso nem dar a mão, porque eu sou de abraçar. Tipo, eu sou assim, né? Oi! Oi! Terrível, e eu falo, por exemplo, tanto as crianças como, por exemplo, os idosos. A minha mãe tem Alzheimer. Ela não entende por que eu não beijo mais ela.
Sim. Ela chega e faz, Fica mais complicado, né? É, sabe? Ela mostra que porque ela quer que eu beije, mas eu não vou beijar. Porque claro, não é, claro. né? Não vai ser bom para ela eu fazer as costas para que ela entenda. Uma criança é a Deu uma mesma coisa. travadinha aqui, mas voltou. Então, eu falo assim que, por exemplo, com a minha mãe, que é uma senhorinha, eu abraço ela pelas costas, Sim, porque eu estou fazendo um carinho, mas eu também não estou expondo claro. a eu beijar e poder acontecer, sei lá, alguma coisa. E as crianças também, a Roseli falava assim, que as crianças, se você for voltar agora com as aulas, Aham, ela vai colocar cada uma numa gaiolinha, porque as crianças vão querer abraçar os amiguinhos, vão querer, verdade. né? Esse é um outro cuidado que a gente vai ter que ter nesse retorno, né, às aulas presenciais, porque principalmente na educação infantil, que é mais complicado ainda deles entenderem que você não pode abraçar o amiguinho, que você não pode ficar junto, né? Eles têm muito aquele negócio É, do beijo, do abraço, de ficarem juntos. Então é um cuidado aí, uma atenção especial que a gente vai ter que ter nesse sentido. Tá então, acabando o nosso tempo. está acabando. Ê! Daqui a pouco o Instagram nos corta, nos derruba aqui. Corta, Mas eu gente. gostaria que você passasse os seus contatos das redes sociais, enfim, que você tenha para o pessoal poder te seguir, acompanhar seu trabalho. Eu tenho o Face, né, o Facebook Nancy Rabelo, o Aham. Instagram, né, É arroba Nancy, Nancy com Y, Nancy.Rabelo, é Nancy com Y e Nancy.Rabelo. Rabelo com dois L's. Ah, legal. Nancy com É, Y, o Rabelo com com dois dois L's. L's, Muito se não legal. dá outra Nancy. É. Em breve a gente vai ter um livro novo aí, né, Nancy, que a gente vai escrever Nós junto estamos num sobre projeto aí iniciando, isso, né, verdade, sobre para neurociência e desenhos, para a gente poder se que aprofundar vocês um pouco vejam tudo mais. isso que a gente está conversando ali, né, num livro, numa forma de vocês aprenderem mais. Verdade, E verdade. até eu vou estar aprendendo mais. Eu também, é uma troca, sempre, É sempre. uma É troca sempre uma eterna, né? troca e um aprendizado. Mas eu queria também E, agradecer muito a presença de todos vocês que estiveram conosco aqui essa noite. Agradecer o Ciesp, sempre tão carinhoso conosco, nos abrindo sim, espaço para que a gente possa a Regina, passar não é a Regina? Regina, isso, a A Regina, a Regina, Bel, o ótimo. Elielson, a Ju, todo mundo do Ciesp. Sigam as redes do Ciesp, o canal do YouTube, que as lives ficam gravadas, aqui o Instagram também. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Me sigam também. Eu tenho o meu instituto, Instituto Límbios, LMBIOS, Instituto Límbios, e eu estou no Instagram também como Dr. Fernando Lauria. Tá? Me sigam lá para a gente poder trocar mais ideias, para a gente se conhecer um pouco melhor. E amanhã estejam aqui que às 19 horas eu estarei com a Adriana conversando sobre autismo, neurociência e autismo, Ótimo. tá? Vai ser um Essa eu não prazer. posso perder. Ah, esteja conosco também, Nancy. Vai ser um prazer Tá bom? receber todos vocês, tá bom? Muito Tá obrigado, bom? gente. Um beijão Gente, e até a próxima. Beijo, beijo. Nancy. Até. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo, Beijão. beijo. Beijo, Bel. Obrigado. Tchau, tchau.